agradecidos, Señor, en cada área de nuestra vida, en cada circunstancia de nuestra vida, Señor. Vivir agradecidos, Señor. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Digno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Merecedor soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui. Un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Mi Señor, jamás. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión e não falhar. Glória a Deus, louvado seja Deus, eterno Pai, mais um culto, mais uma oportunidade de poder estarmos aqui para cultuar a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Estou aqui um pouquinho mais cedo, tá?
e vamos iniciar este culto para a glória do nosso Deus. Então, eu vou estar iniciando com uma oração. Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo, te engrandeço, te exalto na beleza da tua santidade. Obrigada, Pai, por este momento de poder estar aqui, ó Deus, te cultuando, bendizendo o teu santo nome. Te louvo, Pai, que o Senhor venha recebendo louvores, que o Senhor venha recebendo, Pai, adoração, que o Senhor venha recebendo, Pai, este culto que é para ti, para a glória do teu santo nome, e que a tua palavra, Senhor, alcance os corações que necessitam, e que o Senhor venha falando, Pai, com aqueles que necessitam, Pai, neste dia, nesta hora, nesta noite, ó Pai, e que o Senhor, Pai, venha fazendo sua obra. Eu te louvo, ó Deus, pelo teu amor, pelo teu favor, pelo teu cuidado. Assim eu oro, assim eu te agradeço. No nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Bem, no próximo sábado eu vou entrar no horário normal, às 9 da noite. Eu não sei se até o próximo final de semana já mudou o horário. Aí vai, em vez de ser 5 da tarde aí no Brasil, sim, será às 4 da tarde. Não, em vez de ser 4 horas da tarde, será 5 da tarde aí. Vai ter uma hora mais vai ser uma hora mais tarde, e aqui vai estar no horário normal, tá? Porque aí vai ter o fuso horário, que em vez de ser 5 horas, e sim vai cair para 4 horas, tá bom? Acho que eu expliquei, não sei se vocês entenderam. Pois vamos iniciar. Bem, a palavra que o Senhor tocou no meu coração para estar dividindo com vocês, né, na introdução deste culto, se encontra em Lucas, capítulo 18, do 9 ao 14, que diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que era justo, e desprezava os outros. 2 homens subiram ao templo e a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que destes de ser justificado para a sua casa, e não aquele, desculpa porque está muito escuro aqui, digo-vos que este de ser justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer a si mesmo que se humilha será exaltado. Amém, aleluia. Louvado seja Deus. Esta palavra está bem clara, já desde o início, porque um se justificava, um se exaltava, um se achava melhor por conta das suas obras, por conta do que ele fazia, e já o outro não, o outro se humilhou diante de Deus, o outro se humilhava diante de Deus, reconhecendo que era apenas um pó, que não era nada, mas falava para Deus: tem misericórdia de mim, pecador, que sou um pecador. Ele reconhecia a sua maldade, o seu pecado, que ele não era merecedor de estar ali na presença do Senhor, e já o outro não, se achava melhor. E a própria palavra fala: aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Deus, ele dá graça aos humildes, mas os soberbos, ele resiste, ele abate. Então, assim, essa palavra foi uma coisa assim, que Deus começou a falar o Espírito Santo começou a falar comigo desde o início da semana, falando do nosso coração, do nosso interior. Como é interessante que Deus, ele conhece o nosso interior. Como muitas vezes já falei aqui, algo que entrou no meu coração: ninguém engana o Espírito Santo de Deus, e não engana mesmo. Mas essa palavra aqui fala claramente que nós não devemos confiar em nós mesmos,
Que nós não temos que achar que nós somos melhores do que os outros, porque esse aqui, ele se achar melhor, ele despreza o outro. Sendo um fariseu que conhecia a lei, que conhecia as escrituras, que conhecia a lei de Moisés, que conhecia a palavra do Deus Todo-Poderoso. E quantos de nós não estamos nos comportando como este fariseu? E quantos de nós não estamos nos comportando como este publicano? Mas Deus, ele é muito claro que ele dá graça, mas que ele resiste o soberbo e dá graça aos humildes. Então, que nós vamos hoje refletir, porque no caminho, no nosso caminho, há dois caminhos: o caminho da justiça, o caminho da retidão, mas o caminho da injustiça, do erro, da soberba. E este caminho ao qual eu estou falando agora por último, esse caminho vai nos levar para o caminho da condenação. Porque não tem como uma pessoa que serve a Deus, que diz que serve ao Senhor, tendo isso no coração, essa soberba, essa avareza, essa arrogância, essa falta de amor. Porque além dele fazer essa oração, ainda disse: eu não sou como ele, ainda como este publicano. Nós não podemos se achar melhor do que o outro, porque nós não somos nada, ninguém é melhor do que ninguém. Quem nos justifica é Deus. Mas para isso, para nós termos a justiça de Deus, para que Deus venha nos justificar, nós temos que andar em humildade, em retidão, em amor para com o próximo. Algo que eu estava conversando com uma pessoa hoje à tarde, que foi muito interessante, conversando com ela, contando um momento que eu vivi, né, uma experiência, e eu disse assim para ela: naquele grande dia vai haver muitas surpresas, e nós que falamos no nome do Senhor, nós vamos ter que se... Como é que foi que eu falei? Nós vamos ter muito que se explicar diante de Deus. Porque a casa, primeiramente, nós seremos julgados. Deus, ele está vendo tudo. Ninguém engana o Senhor. Tem até um louvor, né? Ninguém explica a Deus. E ninguém engana a Deus. Ir para a igreja é orar, cultuar. Deus, ele sabe, a partir do momento antes da gente abrir a boca, ele já sabe o que sai dos nossos lábios, porque ele conhece o nosso interior, ele conhece o nosso coração. O que nos justifica não é o nosso conhecimento, não é a nossa teologia, né? Como diz uma vez a irmã Sueli, que pregou aqui, estudos avançados, conhecimento da teologia. Mas a gente esquece que Pedro, né, era analfabeto, não sabia nem ler nem escrever, mas quando ele pregou a primeira vez, foi quase 3.000 almas. Mas se não foi 3, foi 2.000 almas. Ele tinha teologia, mas era um homem humilde, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então não adianta a gente ter o conhecimento que a gente tem e ter esse tipo de comportamento. Se achar melhor, confiar em si mesmo, porque todo aquele que confia em si mesmo, ele vai desprezar os outros, ele vai achar melhor do que os outros. E algo que eu vi uma vez numa pregação, que um pastor falou assim: Deus é especialista em tratar com soberbos. E é verdade. Deus, ele é especialista.
Então, muito cuidado. Então, que hoje você venha meditar, venha refletir, venha se autoexaminar, olhar para si próprio, porque todo mundo se conhece, todo mundo sabe das suas dificuldades, das suas limitações. Eu já fui uma pessoa muito difícil de liberar perdão. Eu era uma pessoa que como eu falei, eu tinha dificuldade de perdoar, eu tinha dificuldade de pedir perdão, muitas vezes sabendo que eu estava errada, mas eu não ia lá pedir perdão. Então, assim, todo mundo, no fundo, sabe dos seus erros, do seu defeito, das suas fraquezas. Agora, só busca a mudar quem quer. Porque a própria palavra fala, eis que eu estou à porta, eu estou batendo, aquele que abrir eu vou entrar e vou cear. Então, eu que tenho que querer, eu que tenho que permitir o Senhor entrar, eu que tenho que ter um esforço de mudar a Shirleyanes, eu que tenho que querer ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa generosa, buscar em Deus ser transformada de dentro, porque a transformação, gente, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não existe isso. O que adianta estar aqui todo sábado, todo domingo, no culto, na devocional, a cada 15 dias tem um encontro, que eu faço um vídeo, uma palavra, tem a palavra da semana, a palavra do dia, esse envolvimento todo. Eu passo praticamente 1 hora por semana buscando, em 1 hora não, eu digo assim, 1 hora, quando é um dia que está muito corrido para mim, eu tiro pelo menos 1 hora para estar buscando a Deus em oração, para estar orando, para estar buscando, tendo meu momento com Deus, eu ter aquela preocupação, me preparar para a palavra, mesmo com o meu pouco conhecimento, até mesmo meu tempo, que às vezes é pouco, que eu trabalho muito, eu só tenho 1 hora para sair, não tenho 1 hora para chegar, tem dia que eu não venho almoçar, onde eu trabalho eu me viro com qualquer coisa. O que adianta eu fazer todo esse esforço se não há uma mudança dentro de mim? O que adianta você passar a semana inteira, ficar 2, 3 anos tendo conhecimento da palavra, fazendo um mestrado, não sei, um curso de teologia, mas você só se encher da letra, só ter a letra, só o conhecimento, mas o coração continua perverso, soberbo. Você acha que você vai herdar o reino dos céus? E as nossas palavras, que a boca fala que o coração está cheio. Até mesmo as nossas palavras, a gente pode derrubar uma outra pessoa que está fraca. E aí? Para que esse conhecimento? Para que esse esforço? Porque isso aí, eu vou dizer uma coisa, que é uma grande verdade, são poucos que falam isso. É sacrifício de todo, meu querido, porque você não vai herdar o reino dos céus. Eu não vou herdar o reino dos céus se eu não tiver um coração humilde. Quanto mais eu crescer, quanto mais eu tiver experiência, quanto mais Deus me der, mais eu tenho que eu tenho que me diminuir na humildade, porque nada eu sou. Importa que ele cresça e eu diminua. Olha só o que o João Batista falou. Batista foi o maior de todos os profetas. Era de uma humildade. E hoje, quantos é uma soberba, uma arrogância no nosso meio? Que vergonha! O evangelho hoje é motivo de chacota. Por quê? Porque os que têm que se posicionar, os homens que estão aí, que está pregando aí, a torta e a direita, vou falar logo assim, gente, é uma soberba, uma arrogância. E os que estão começando agora, começam a querer se achar melhor do que o outro.
Aonde está a humildade? Aonde está a mansidão? Já teve irmãos aqui que eu convidei para pregar, já teve até, infelizmente já teve aconteceu isso, que a pessoa só faltou me pisar. Olha só, eu sendo a líder e a pessoa sendo convidada. Porque as pessoas pensam, porque a gente é simples, a gente não tem o discernimento em Deus. Tem, porque é o Espírito Santo que nos dá. E só faltou me pisar. Por quê? Porque tem um conhecimento a mais, porque sabe falar mais? Não, meu querido, não, meu querido. A gente tem que ser humilde, como esse publicano aqui, reconhecer. Misericórdia de mim. Eu não sou digno, eu sou um pecador. É isso que Deus está falando aqui, é isso que o Espírito Santo está falando aqui. Vocês não passam de uns trapos de imundice. Vocês podem ter o conhecimento que for, vocês podem estar banhados de ouro, vocês podem estar cheios de diamante. Vocês não são nada. Ai de vocês, se eu não estiver com vocês. A verdade é essa. Esse ministério já vai fazer 2 anos agora em janeiro, para a glória do Senhor. Eu respeito todos. Todos. Todas. Eu não fico no pé das meninas, para nada. Eu deixo elas à vontade. Porque a obra não é minha, a obra é do Espírito Santo. Quem faz é o Espírito Santo, não sou eu. Quem sou eu? Não é porque Deus me botou aqui na frente que eu sou a dona, aqui ninguém é empregado. Ninguém aqui é funcionário. Nós somos servos e servas do Senhor. Estamos aqui para contribuir, para semear no reino de Deus. E que Deus me ajude a ser assim até o fim, até o dia que Ele quiser. Eu não vou levar nada. Se Deus quiser me tirar, Ele me tira e bota outra pessoa. E aí? Por enquanto, é o meu nome que está aqui, Chiveane. Mas depois é outro nome, o meu nome vai ficar esquecido. Isso aqui é um preparo para uma outra pessoa Deus levantar. Do mesmo jeito é com você. É um preparo para uma outra pessoa poder vir. Vai ter pessoas que eu não vou alcançar, mas que a outra pessoa vai. O meu negócio, o que Deus tem comigo, é com outras pessoas. A minha maneira de falar, a minha maneira de pregar, o meu testemunho de vida não vai edificar todos, não vai alcançar todos. Mas vai alcançar aqueles que Deus quer. E eu tenho que ser humilde. E honrar a Deus e honrar aqueles que estão perto de mim, contribuindo, cooperando com a obra do Pai. Porque a obra não é minha, a obra não é sua, a obra não é nem dos que estão aqui, é do Senhor. E eu fico muito alegre quando eu vejo esse ministério crescendo. Eu fico muito alegre com as curtidas, com os comentários. É porque é para as almas. Eu quero mais é que cresça. E que no tempo certo Deus me tire e bote uma outra pessoa. E Deus vai me botar no outro lugar, fazendo outra coisa. É assim que Deus quer. Agora tem uns que chegam dentro da igreja que se acha melhor do que o outro, mas você não é. Você é um soberbo, você é um avarento. E Deus trata. E louvado seja Deus porque Deus trata. Louvado seja Deus por Deus fazer esse tratamento
com o nosso caráter. Porque Ele ama, Ele é misericordioso. Porque se não houver uma mudança, não tiver uma transformação, não vai herdar o reino dos céus. Não vai, não adianta. Porque Ele é para os puros. Porque Ele é para os limpos. Porque Ele é para os humildes. Porque lá só entra os mansos. Infelizmente. Infelizmente não, felizmente. Lá entra os santos. Desde quando um santo é avarento. E se nós não formos como Jesus, esquece o reino de Deus. Nós temos que ser como Ele, nós temos que ser imitadores dele. Perguntado para Jesus, tu és bom? Ele disse, eu bom? Bom sou o Pai, sou Deus. Em nenhum momento ele se exaltou. Olha só. Ele poderia. Olha só a humildade. Mas esse fariseu aqui, como muitos de nós, se acha melhor porque tem um conhecimentozinho, porque jejua, porque dá um dízimozinho um pouquinho alto. Cuidado. Cuidado, eu já comecei a pregar. Porque hoje Deus vai falar do nosso coração, da pureza do coração. Porque este aqui não tem um coração puro. É vergonhoso nós conhecermos a palavra da forma como nós conhecemos e o nosso coração, infelizmente, sujo, impuro. Infelizmente. Não é a realidade de todos, mas com certeza é de muitos. Aleluia. Vamos continuar, botar mais um louvor, depois estarei voltando com a palavra. Ai, ai, ai. Aquela palavra que o Senhor falou no meu coração. Está aqui te ministrando. Deixa eu preparar aqui o louvor. Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo. Aleluia. Glória a Deus. Prenda. alcanzo a comprender de Dios, tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor.
Cuando yo hago en mí vivir y dudo de mi existir, siempre a mi lado estás, dándome palabras de amor, palabras que levantan y consuelan. Te doy gracias que tu amor es así. Y quisiera regresarte un poco de tu amor por mí. Y quisiera decirte, Dios, que mi amor por ti, Señor, yo te lo entrego hoy. Todo lo que está en mí, yo te lo daré. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Como tu misericordia es para mí. Es tan grande tu amor, Señor, no lo alcanzo a comprender. Querido Deus, eterno Pai, continuando, Senhor, na Tua presença, te glorificando, te exaltando, que o Senhor, Pai, venha estar me usando neste momento, nesta palavra, Pai, que o Senhor, Pai, através de mim, através dos meus lábios, que a Tua palavra, Senhor, venha ser transmitida para os corações que necessitam. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo a Ti, ó Deus, que o Senhor venha alcançando cada um, Pai, para o louvor do Teu santo nome, Pai, porque o Senhor não toma prazer, ó Deus, na morte do ímpio. Pai, o Teu desejo é que nenhuma alma se perca. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti, Pai, venha tocando em cada coração, em cada mente, e que toda barreira, Senhor, que toda dificuldade, que toda muralha venha caindo, Pai, nesta hora, no nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Assim, ora, Senhor, eu te agradeço. No nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Bem, a palavra que o Senhor tocou no meu coração, já falei já durante a introdução, sobre o coração, o nosso coração, que nós devemos guardar o nosso coração. Mas, durante toda a semana, né, achei tão interessante como o Espírito Santo falar conosco, como o Espírito Santo, né, nos dá a direção, digo isso comigo pessoalmente. Deus, ele foi me dando textos, né, foi falando comigo. Enfim, mas eu vou estar usando este texto, mas Deus me deu foi outro, e eu fiquei, Senhor, mas essa palavra tem algo escondido, tem algo oculto nessa palavra, eu quero saber qual é, porque não é só isso. Interessante que Deus foi falando, foi o coração, um coração puro, um coração que me agrada, um coração que chama a minha atenção, um coração que desperta o meu olhar. Porque nós sabemos, né, que tem ali no Salmos, acho que o Salmo 24, né, quem habitará no teu santo monte, né, enfim, os limpos de mãos e os puros de coração. Então, nessa noite, Deus está falando do nosso coração, né, coração puro, coração que se inclina para Ele, que se atenta para os seus mandamentos, que busca ter uma vida com Deus.
E Deus foi me dando texto, como eu já falei, e um dos textos que Deus me deu foi o momento em que Davi dá instrução para para Salomão, né? Em seguida, Deus me deu a parábola do rico e do Lázaro. Olha só como Deus vai falando conosco. Eu sei que sempre tem algo aí. E por final, Deus me deu 1 Samuel, capítulo 16, né? Que eu achei muito interessante essa passagem. Como Deus ele se inclinou, como ele se despertou para o jovem Davi, né? Mas vou estar lendo somente o versículo do 6 e o 9, que diz assim, do capítulo 16 do 1 Samuel, do 6 ao 9, diz assim: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atenteis para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé e Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a este tem escolhido o Senhor. Nós conhecemos este texto, esta passagem, o qual o Senhor, né, fala com Samuel e fala que ele rejeitou o rei Saul, mas que ele já tinha um outro escolhido, e que ele ir lá na casa de Jessé, porque lá ele ia mostrar para ele o próximo rei, que é para ele ungir. Enfim, quando ele chega, vê lá Eliabé, acho que Eliabé, que eu não estou conseguindo ler direito, e ficou assim: não, com certeza é este, mas o Senhor assim: não é esse. Eu não vejo como os homens veem. Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Até que todos nós conhecemos a história, e chega aquela coisa toda, e chega Davi, e foi o ungido, o escolhido, né, o rei. Interessante que nós conhecemos a história do rei Davi. O rei Davi pecou, né? Pecou lá, fez o que fez lá com a Betseba, né? Aí chegou lá o profeta Natã: olha, aí o Senhor não gostou do que você fez, Senhor, sabe? Deus vai te punir aí, a espadinha aí do Senhor tá dentro da sua casa e jamais vai sair, né? Vai ter consequência. E a criança vai morrer. Bem, a criança morre, Davi ora, jejua, acho que fica 7 dias, jejua, chora, clama. E Deus, né, Deus não poupa, a criança morre. Só que Davi, ele se arrepende, né? Ele se arrepende, né, com o coração sincero, ele se rasga ali, né, o seu coração diante de Deus, pedindo perdão, e o Senhor perdoou, né, porque ele se chegou a Deus com o coração sincero, se humilhou diante de Deus. Aí tudo bem, né, Betseba engravida pela segunda vez e tem Salomão, e essa criança Deus ama. E esta criança que vai ser o sucessor de Davi. Acho que é em 1 Reis, se eu não me engano, acho que é no 2º ou no 3º capítulo, eu não estou lembrando, eu até li, mas eu não lembro agora a passagem, meditei um pouco na palavra. Davi já está velho, já está perto de morrer, ele começa a dar instruções para Salomão, aquele que vai ser o sucessor, que vai ficar no trono. E uma das coisas que Davi fala para o seu filho, olha só que interessante, ele fala para ele caminhar na lei do Senhor, para ele não se esquecer dos mandamentos do Pai, né, do Pai Celestial, porque ele sabe, ele teve experiências com Deus. Então todo aquele que busca a
palavra de Deus, a caminhar com Deus, não tem como não ter um coração puro. Não tem como. A pessoa, quanto mais ela se chega a Deus, quanto mais ela se prostra, quanto mais ela se humilha, quanto mais ela abre o coração, mais ela é limpa. Eu falo isso no espiritual, né? Começa aquela obra espiritual, aquela limpeza. E a pessoa, ela começa a ser semelhante ao Filho. A pessoa começa a ser uma pessoa de um coração humilde, manso, limpo. Por quê? Porque ela está se chegando a um Deus santo, puro. E não tem como nós chegarmos a esse Deus e continuar com o coração perverso, sujo. Mas também o próprio Salomão, ele fala ali em Provérbios, eu até escrevi aqui, escrevi algumas coisinhas, Provérbios 4, né, versículo 23, fala assim, vou até ler aqui, desculpa porque o quarto está um pouquinho escuro e tem hora que eu não consigo ler direito. Com as letras. Provérbios 4, 23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, olha só, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Em Salmo, se eu não estiver enganada, acho que é Salmo 119, 11, versículo 1, diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aquele que guarda no seu coração a palavra de Deus, ela sabe aquilo que agrada, o que não agrada a Deus. Aquela pessoa vai ser zelosa, ela vai ser cuidadosa a não pecar contra Deus. Tem coisas que nós não vamos conseguir porque nós somos carne, mas tem coisas que a gente só faz se quiser, porque nós temos o conhecimento da palavra. Eu acho que eu já dei aqui minha experiência, já falei isso várias vezes, porque foi uma coisa que eu vivi mesmo. Foi, né, a questão da documentação. Um ano antes de sair a sanatória, né? Todo mundo sabe que eu agora estou legalizada no país, né? Agora eu tenho os mesmos direitos que um cidadão italiano. Eu recebi meu permesso, agora eu posso entrar e sair da Europa, da Itália, do país da Itália, né? Eu tenho um permesso do governo para entrar, sair, tudo. Eu tenho um contrato de trabalho, com todos os direitos de uma pessoa que trabalha, com salário, com 13º e tudo organizado, né? Tenho saúde, né? Eu tenho saúde pública, eu tenho tudo, né? Eu posso até fazer fazer um curso, se eu quiser entrar na faculdade, eu posso, assim, alugar casa. Então, agora, assim, eu tenho os mesmos direitos, eu posso fazer um contrato, enfim. Eu tenho um contrato agora, glória a Deus por isso. Mas um ano antes aconteceu uma coisa muito interessante, né? Tinha pessoas que estavam fazendo coisas erradas, fazendo asilo político, mentindo, né? Pode, a não ser que seja um país de emergência, que está em conflito, que está em guerra, e a pessoa pede asilo para aquele país que ela está, para poder ficar lá permanente. Só que algumas pessoas, né, estavam mentindo, porque algumas dessas pessoas eram brasileiros, né, e o Brasil não está em guerra, não está passando por nenhum conflito, nenhuma guerra, e estava conseguindo, receber os seus permessos de sojourno, né, por esse meio, e veio uma proposta para mim fazer. Aí eu falei, eu não vou fazer. O pai da mentira é Satanás. Quem quiser pecar contra Deus, que peque. Eu não vou fazer isso. E realmente eu não fiz. Eu esperei em Deus no tempo certo. Um ano depois saiu a sanatória e os meus patrões me assumiram. E hoje eu estou legalizada, tá? Legalizada mesmo, direitinho. Posso sair na rua agora, se a polícia me parar, não tem problema. Não vou ser deportada, não vou pegar multa, não vou pegar carta de via, que é carta de expulsão, enfim.
Agora, né, por tudo, por quê? Porque eu temia Deus, eu obedeci a palavra de Deus, eu não menti, porque os mentirosos, os enganadores, não vão herdar o reino dos céus, entendeu? Então, eu guardei no meu coração isso, e eu vivi isso, eu pratiquei o mandamento do Pai. Por quê? Porque eu guardei a palavra do Senhor no meu coração. E quando nós guardamos o nosso coração, quando nós guardamos o nosso coração para viver conforme a palavra de Deus, não tem como nós não termos um coração puro. Não tem como nós não ser diferente, aleluia. Deus também fala ali em Tiago, da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Não pode, porque a boca fala o que sai o coração tá cheio. Então, se você começa a falar coisas amargas, perversa, o teu coração não tá limpo, o teu coração não tá puro. Você ainda está em trevas. Você precisa ser curado, você precisa ser transformado, você precisa ser liberto. Interessante quando Deus começou a falar comigo sobre esses textos bíblicos. Porque Davi, por mais que ele pecou, por mais que ele errou, por mais que ele tropeçou, mas ele tinha um coração sincero diante de Deus. Ele tinha um coração sincero. E por isso que ele foi chamado segundo o coração de Deus. Porque todo coração sincero não tem como não ser um coração puro. Não tem como. Ele foi perseguido por um rei que foi totalmente desobediente, rebelde, prepotente, do rei Saul. Mas em nenhum momento ele se levantou contra esse rei. Ele podia matar aquele rei. Porque ali não era o tempo da graça, era o tempo da lei de Moisés, dente por dente, olho por olho. Ele poderia, mas como ele era um homem que guardava a palavra, que ele guardava a lei, ele não simplesmente guardava, ele vivia, ele praticava, ele não fez nenhum mal contra o rei Saul. E Deus provou o rei Davi. Qual seria a postura dele? É muito interessante nós falamos que temos um coração limpo, que nós somos do Senhor, que nós somos isso, que nós somos aquilo, mas se alguém pisar no nosso calo, a gente devolve, a gente vai lá e se vinga. Você não tem um coração puro. Você tem sua aparência. Como aqui o fariseu na palavra de introdução. Ele se achava melhor do que os outros. Tanto eu não sou como este publicano, este pecador publicano. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Se todos nós somos pecadores, todos nós pecamos. Aquele que diz que não peca é mentiroso, meu amor. Todos nós pecamos. Da hora que a gente vai dormir, a hora que a gente vai acordar, na hora que a gente acorda, os maus pensamentos, os maus sentimentos. Eu posso não ter pecado aí, no asilo político, mas de lá pra cá, quantas vezes eu não já pequei contra Deus? Um mau pensamento, um mau sentimento, uma raiva contra o meu irmão, sem não ter fez nada comigo, às vezes porque ele falou algo que não me agradou, fiquei toda nhenhenhen. Nós precisamos buscar um coração puro. Nós temos que deixar de ser pessoas invejosas. Pessoas invejosas essa pessoa ela é podre. Isso é coisa diabólica, não vem de Deus.
Não vendo uma pessoa que é pura, uma pessoa pura não é invejoso. Não é. Nós devemos guardar o nosso coração. Como é que nós guardamos o coração, gente? É na palavra de Deus. É vivendo a palavra de Deus. É buscando a face do Senhor. É tendo comunhão com Ele. Quanto mais nós se achegamos a Ele, mais Ele se achega a nós. E mais nós somos semelhantes a Ele. Gente, assim, eu tenho uma pessoa que conversa comigo no particular, no WhatsApp. Já tem por volta de quase 2 anos. Essa pessoa fala assim para mim esses dias: Chiliane, você pode até não perceber, mas Deus fez uma obra em você. Deus está fazendo uma obra em você. Olha, do tempo que eu te conheci para agora, Chiliane, você mudou tanto, até o teu rosto. Você tá tão diferente, até tua maneira de falar, assim, assim, você talvez não tá ainda notando, mas quem te conheceu, quem te conhece, só não fala porque não quer. Assim, eu vejo uma mudança em mim na forma, assim, eu falasse, assim, antes eu tinha vergonha, antes era toda uma voz meio trêmula, ainda um pouquinho, mas eu sinto que houve uma mudança no meu falar. Isso realmente eu concordo e realmente, assim, houve uma mudança, tá havendo uma mudança, assim, realmente. Eu vejo isso com os dias, né? Com os meses, passando os meses, as semanas, a forma de como eu falo, a forma como eu me comporto. Antes eu era uma pessoa que eu ficava com raiva por qualquer coisa, ficava nervosa por qualquer coisa. Quando eu ficava chateada, eu quebrava as coisas, de tanta raiva que eu ficava. Para você ver, eu conhecia a palavra, eu conhecia Jesus, eu falava no nome do Senhor. Hoje eu não faço mais isso. Houve assim, realmente isso em mim. Esses dias eu fiquei nervosa. Realmente, não sei por que foi que eu fiquei nervosa. Agora eu não lembro, eu fiquei nervosa. Aí eu lembrei do tempo quando eu ficava nervosa. E eu quebrava as minhas coisas. Eu não lembro mais qual foi a última vez que eu fiz isso. Eu não lembro mais. Eu bati a porta. Por quê? Porque o coração ainda não tinha tido assim, uma mudança. Ainda não estava tendo um trabalhado o Espírito Santo dentro de mim. E eu louvo a Deus por isso. Ainda tem muita coisa que o Senhor está trabalhando dentro de mim. E nós temos que buscar isso. Mas tem uma coisa que eu amo dentro de mim. Amo. Eu gosto de ser generosa com as pessoas. Eu gosto. Tem uma coisa que eu amo. Isso é uma coisa que desde criança eu tenho isso. E eu procuro sempre preservar isso dentro de mim. E o inimigo, o diabo, ele sempre tenta... quando eu tenho uma atitude de generosidade com alguém... E esse alguém depois vem com ingratidão, eu fico triste, eu disse, olha, eu não vou mais ser boba, besta, como dizem no Piauí, não é você mais besta com ninguém não, porque eu sou boa com os outros, eu sou generosa, eu gosto de agradar as pessoas, eu gosto de dar, assim, eu sempre me coloco no lugar do outro, entendeu? Isso também é uma atitude de generosidade. Aí às vezes, a maioria das vezes, as pessoas, elas depois falam mal de mim, fica me caluniando. Às vezes eu tô passando por uma situação, a pessoa ignora. Não que eu quero que a pessoa retorne, faça pra mim aquilo que eu fiz por ela, não é isso. Mas eu vejo a ingratidão de algumas pessoas, às vezes não me liga. Às vezes eu passo meses
assim, as pessoas não me ligam. Às vezes quando lembra de mim, quando precisa, eu tenho que falar a verdade. Às vezes eu fico triste com isso, sabe? Porque eu me preocupo, eu me coloco no lugar do outro. E muitas vezes eu não tenho esse retorno. Aí eu falo, eu não vou mais ajudar ninguém. Eu não vou mais fazer isso. Mas depois eu paro e penso, Senhor, mas se eu te sirvo, se eu te recebi com todo o meu coração, independente se vão agradecer ou não, eu tenho que permanecer. Eu tenho que continuar. Eu tenho que dar o fruto da generosidade, da bondade, do amor, do perdão. Então, se a outra parte não vê, não posso fazer nada. Agora eu não vou mudar por conta disso. Então, assim, eu não estou sendo sincera. Eu não estou sendo sincera. Então, isso eu digo para você. Deus, ele sabe quem é quem. Deus, ele conhece o coração. Então, não adianta você ser belo, você ser bonito, você falar bem. Porque eu digo isso para mim, às vezes eu fico muito preocupada quando eu vou fazer os vídeos, quando eu venho aqui pregar. E eu já entendi que o próprio Deus quer que eu esteja aqui, porque para mim também é um aprendizado. Aqui é o próprio Deus me capacitando mesmo. Eu acho interessante que é ao vivo e a coisa para todo mundo ver. Se eu errar, tenho que errar, uma hora eu vou aprender, uma hora eu vou acertar. Mas eu já entendi que Deus, ele quer isso de mim. E isso, por isso que eu me coloquei mesmo na posição. E às vezes agora eu não procuro tanto convidar, só quando realmente o Espírito Santo me dá a direção, aí eu convido, mas se não for, eu não convido. Mas enfim, gente, então Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe quem é quem nesse mundo. Então não adianta a gente querer disfarçar, a gente querer enganar. Ele conhece quem sou eu, ele sabe quem é a Chileane, ele sabe quem é você que está aí do outro lado. Por isso que o Senhor, ele falou, gente, eu só vou bem ali na cozinha porque tá um barulho, senão eu não vou conseguir pregar direito. Vamos ver. Bem, voltei, desculpa. Bem, então não adianta a gente querer enganar. A gente não engana nem o próprio Deus. Porque muita gente pensa que está enganando Deus, a gente está enganando o Espírito Santo. Mas ele sabe o que está no nosso interior, no nosso coração. E mesmo, será que Deus não sabia que Davi iria cair em adultério? Lógico que Deus sabia. Mas Deus também sabia que Davi iria se render a Deus, se humilhar diante de Deus. E Davi, ele era tão sincero que mesmo que, segundo aqui a história de Davi errou muito. Mas quando ele se arrependia, mas ele não voltava a cometer o mesmo erro, o mesmo pecado. E quantos nós conhecemos a palavra, conhecemos a verdade, todos os dias nós cometemos os mesmos erros. Sabe por quê? Porque o coração ainda não está puro. O coração ainda não foi transformado. Mas por que não foi transformado? Porque nós não buscamos. Certo que o Espírito Santo faz a obra. É o Espírito Santo que faz a obra, é uma obra sobrenatural. É o Espírito Santo que transforma o coração. Mas para isso eu tenho que querer. Eu tenho que buscar na palavra. Eu tenho que buscar ali, Senhor, eu não consigo mudar isso aqui em mim. Eu não consigo parar de mentir. Porque as Escrituras Sagradas nos revela que os mentirosos não vão herdar. E não vai mesmo. Então, se eu tenho essa falha, se eu preciso ter essa mudança, eu preciso
desse coração que fala a verdade, que seja sincero, que seja correto, que seja honesto. Eu tenho que chegar a Deus, eu tenho que ter esse nível de entendimento, de profundidade, que eu preciso ter um coração transformado. Transforma, Senhor, este coração. Transforma, Senhor, o meu ser, o meu interior. Davi, ele fala lá em Salmo, 51, que ele se humilha, faz aquela oração, ele se humilha diante de Deus. Ele fala, tu não despreza um coração quebrantado. Tu não despreza um coração contrito. Olha só. Porque Deus, ele olha para aqui, ó, aqui dentro. Mas não é só isso. Tem que haver também a obediência a ele. Porque Davi, ele não só tinha um coração puro. Ele também praticava a lei do Senhor. Ele vivia a palavra de Deus, mesmo ele errando. Mas quando ele errava, quando ele tropeçava, quando ele pecava, ele se humilhava, pedia perdão e se arrependia mesmo e não cometia os mesmos erros. E nós que conhecemos tanto a palavra, hoje nós temos tanto acesso às escrituras sagradas. E por que nós não buscamos um coração segundo o coração de Deus, um coração puro? Jesus, ele falou muito isso com os fariseus, porque eles eram hipócritas. Eles conheciam, mas não viviam. Você ainda chamou eles de raças de víboras. Olha só. E nós também somos essas raças de víboras. Nós somos hipócritas. Porque a gente chega dentro da igreja com a Bíblia, a gente se veste como um homem e uma mulher de Deus, mas o nosso interior é podre. Sepulcro caiado. O coração sujo, o coração perverso, o coração maldoso. Um coração que fica maquinando o mal contra o irmão. Que santidade é essa? Que pureza é essa? Gente, isso aqui é para todos. De cima a baixo. Não adianta. Deus já começou falando aqui do fariseu aqui, que estava no templo orando, que está alto se exaltando. Logo na hora, justamente na oração. Olha só a falta de temor. A falta de amor. A falta do coração puro. Guarda o teu coração. Guarda a palavra de Deus no teu coração, para que você não venha pecar contra Deus, para que você não venha perder a tua salvação, porque só vai entrar os puros, só vai entrar os limpos, porque se você não tem um coração puro, você não tem as mãos limpas. Porque se o teu coração está sujo, você vai andar em iniquidade, em pecado, no erro, você vai praticar. Agora, se você está com um coração puro, um coração limpo, você vai caminhar na verdade, na justiça, você vai praticar a lei do Senhor, você vai viver uma vida de obediência. Por quê? Porque o teu coração está puro. E quando o coração está puro, não entra a maldade, não entra a inveja, não entra a mentira, o engano, a prostituição. Então, consequentemente, a tua mão vai estar limpas.
Porque tu não está praticando a maldade, o erro, o pecado. Por mais que você seja um pecador, por mais que você venha tropeçar, mas vai ter coisas que você vai conseguir resistir. Humilhai-vos perante a mão de Deus, que agora eu não lembro, e resistir ao diabo. Humilhar diante de Deus, né? E o diabo fugirá de vós. Agora, gente, agora não estou lembrando o versículo, oh, meu Deus do céu. Enfim, porque aí nós estamos nos humilhando diante de Deus. E Deus vai nos dar graça, vai nos dar sabedoria, vai nos dar estratégia para vencer, e também força, para vencer as obras das trevas, para vencer as tentações, as armadilhas de Satanás. Olha só. Deus está começando a falar do coração. É do coração que procede tudo. Agora você tem que buscar. Você tem que querer. Aleluia, Deus está falando aqui. Que a gente venha limpar os nossos corações. Que nós venhamos limpar as nossas mãos. Que nós venhamos nos purificar. É necessário. Senão nós não vamos herdar o reino dos céus. Nós não vamos, é bíblico. E vai se cumprir, você pode ter certeza, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Olha aí, os sinais, tudo se cumprindo. Você acha que não vai se cumprir isso? O dia do julgamento, Deus separando o joio e o trigo. Deus está falando. Deus está falando. Deus ele não quer saber quantas horas você estuda. Deus não quer saber qual é a tua faculdade. Pedro não sabia nem ler nem escrever, olha só. Era duro. O negócio de Pedro era na base da espada. Mas quando ele se converteu mesmo. E na primeira pregação dele, quantas almas não se renderam ao Senhor Jesus? Ele tinha teologia, ele tinha um coração sincero, um coração que se arrependeu, um coração que se converteu, um coração que foi transformado, um coração puro, que quando quando uma pessoa se converte verdadeiramente, não tem como a pessoa não ter um coração puro. Aquela maldade, ó, vai saindo, sai. Eu já falei aqui, menina, podia ficar nervosa, podia ficar com raiva, que eu quebrava minhas coisas. Eu já cheguei a ficar sem o celular, porque eu quebrei o celular todinho. Pá, quebrei. Não lembro por que foi. Pois é, hoje, às vezes eu tô nervosa, porque eu fico nervosa mesmo. Eu sou humana, sou mulher, sou carne. Mas da forma como, sabe assim, um nervosismo que eu acho até interessante. Eu fico assim, Chileane, respira. Aí eu respiro, eu falo comigo mesmo. Chileane, respira fundo, vai, respira, vai. Pronto, o nervosismo vai embora. Domínio próprio. Pode ter certeza. Só tem uma coisa que eu ainda não mudou em mim. Eu sou muito reservada.
Eu amo ficar sozinha, eu amo ficar aqui, eu digo aqui no quarto, né? Mas no geral, eu gosto de fazer minhas coisas, sou muito reservada. Quando eu saio, eu gosto de sair sozinha, sabe assim, eu me divirto comigo mesma. Às vezes eu programo algumas coisas para me fazer sozinha. Às vezes eu gosto de estar com alguém, mas não é sempre. Às vezes eu saio para tomar um café no bar, porque aqui o bar aqui, né, que esse bar que tem no Brasil, não fala de bar é de cachaça, cerveja, não. Os bar aqui é geralmente como se fossem uns mini restaurantes, lanchonete. Tem bebida, mas não é um bar. Tem pessoa que entra lá, toma uma cerveja, toma, né, um licor, um vinho, mas bar aqui também oferece café, né, café. Tem desse que oferece almoço, lanche, tá? Assim, que nem aqueles bar dos filmes americanos. Aqui os bar aqui é assim, tá? Primeira vez que eu entrei num bar aqui em Milão, aqui na Itália, nossa, eu fiquei apaixonada. Eu amo ir no bar tomar café. Né? Tem até um bar do lado do meu trabalho, que os meninos já me conhecem, né? Que até porque eu já trabalho nesse pé já há quase 4 anos. Os meninos já me conhecem. Toda vez quando eu entro lá, já você fala, um café americano, Chile, assim, sim. Que de vez em quando eu almoço lá e acabo tomando um cafezinho. De vez em quando não tenho muito tempo, só vou lá, pego um café, uma brioche. Enfim. Então, assim, eu gosto muito disso, de ficar sozinha e tal. Não sou muito de ter, eu não tenho muito amigas, né? Assim, eu tenho colegas e às vezes saio um pouquinho, mas é muito difícil. Eu gosto muito de ficar a sós, assim, fazer minhas coisas, enfim. Então, isso não, eu não mudou em mim, assim, continua isso em mim. Mas as outras coisas, eu vejo essa mudança, principalmente essa, quando eu ficava nervosa, eu quebrava tudo. Eu tinha dificuldade de pedir perdão. Agora eu peço quando eu tô errada, quando eu sei que eu realmente eu fiz algo que não foi legal, eu vou lá e peço perdão. Enfim, é assim que o Senhor trabalha, é assim que o Senhor quer trabalhar nos nossos corações e dentro de nós, mas parece que nós temos que querer. Ninguém é perfeito, todos nós temos nossos defeitos, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos as nossas limitações, mas é o Senhor que vai trabalhando. E é de glória em glória, não é da noite para o dia, né? Até porque tem a resistência da carne, né? Enfim. Mas é o Senhor que faz, mas por isso eu tenho que querer, eu tenho que buscar. E Deus está falando do coração puro, Ele quer um coração puro, um coração humilde, um coração que se humilhe diante dEle, que se abra para Ele. Aleluia, louvado seja Deus. E eu vou deixar um versículo, tá? Aqui, acho que vai ser Mateus, tá? Vou deixar um versículo. Eu acabei, escrevi vários versículos aqui, mas acabei não lendo todos. Enfim, eu vou ler esse aqui, Mateus 12, capítulo 12, versículo 34, diz assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas e sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Olha só, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. E em Tiago 3, tô terminando, tá? Só vou ler aqui alguns versículos. Tiago 3, 4. Não, Tiago, cadê, meu Deus do céu? Tá aqui. Tá aqui, Tiago 3, versículo 9 diz assim: como ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela maldizemos aos homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição? Meus irmãos, não convém que isso se faça isso. Porventura deita água
deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa. Como é que pode? Então, se a boca fala do que o coração tá cheio, né? Como é que você quer querer falar coisas boas se você é mau? Então, por que você fala mal? Porque o teu coração ainda tá sujo. Teu coração não tá puro. E você precisa ter um coração puro. Nós precisamos. Como é que eu posso falar bênçãos e maldição? Tem alguma coisa errada no nosso interior. Aqui Tiago está falando do tropeço das palavras. Mas por que nós falamos isso? Porque ainda não houve uma mudança no nosso interior, no nosso coração. Muitas vezes nós falamos algo para alguém, sabe por quê? Que às vezes a pessoa ela não entende porque a outra pessoa está tendo uma atitude grosseira, às vezes está ofendendo, às vezes está desdenhando a outra pessoa, infelizmente. Algumas vezes eu já vi situações, né? Então eu não entendia porque a outra pessoa estava fazendo com uma outra pessoa, não estava entendendo. E com o passar do tempo eu comecei a entender, porque as pessoas têm algumas atitudes assim, ruins, maldosas com outras pessoas, porque tá com inveja da pessoa. Então, se a pessoa tá com inveja, porque um cristão tem inveja de outra pessoa, sinceramente, não houve uma mudança, não houve uma transformação no caráter, no interior. Porque inveja, filha, é diabólico, vem das trevas. Não vem de Deus, não vem do próprio Satanás. Então, que nós devemos buscar ter um coração puro, limpo, sincero diante de Deus. Sabe, Jesus está voltando, Jesus está às portas. Deixa quem quiser brincar, deixa quem quiser quiser andar com a vida errada, mas que não seja você. Essa semana eu meditando na palavra do Pai, meditando também em algumas situações em que eu vivi, né? Que eu esperava que algumas pessoas tivessem uma postura que fosse referência, né? De líder, de mulher, de homem de Deus, e estas pessoas não foram, né? Enfim, e eu meditando aqui no meu particular, né, e conversando com Deus, aí eu comecei a falar, se não for, infelizmente se essas pessoas não foram referência que deveria ser, mas que eu venha a ser a referência que era para eles ser. Então, do mesmo jeito, eu falo isso para você. Deixa quem quiser ser sujo. Deixa quem quiser andar na lama. Deixa quem quiser andar com coração impuro, sujo. Mas que você busque ser limpo, ser puro diante de Deus. Que você busque a palavra de Deus. Porque quanto mais nós buscamos viver esta palavra, não só ter um conhecimento, não só meditar, mas praticar, viver o que está escrito aqui, nós somos limpos, nós somos purificados. E o Salmo 24, ele fala que habitará no teu santo monte. Deixa eu ler que assim eu posso acabar errando. Porque tem muitos que se preocupam em decorar versículos, mas muitos não vivem. Então, assim, eu acabo me esquecendo dos versículos. Os versículos vêm na minha mente e eu tenho dificuldade
às vezes eu esqueço, tenho essa dificuldade, acabo não aprendendo, não lembrando do versículo todo. Quem subirá ao monte do Senhor, quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, quem não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Olha só. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Depois que você vier meditar neste Salmo aqui 24, que depois você vier meditar lá no capítulo 16 do 1 Samuel e Provérbios 4, 23. Tá? E depois o Tiago 3, né? Versículo 10 e o versículo 11. Tá bom? Que o Senhor venha te dando força, que o Senhor te dê graça. Eu creio que esta palavra realmente tocou e vai tocar em corações que necessita, tá? Enfim, e esta é a pregação. Eu confesso que eu fiquei preocupada, eu disse, Senhor, como é que eu vou falar? Mas o Senhor, ele fala, o Senhor sempre fala no meu coração para mim não me preocupar, que é o Espírito que vai falar através dos meus lábios. E que estou para fazer a vontade do Senhor, tá? Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo, te engrandeço. Obrigada, Pai, por esta noite. Obrigada, Pai, por este momento. Obrigada pela tua palavra. Pai, que o Senhor nos ajuda, Pai, a ter um coração puro, que nós vamos ter um coração, Pai, como Davi teve, ó Deus, um coração sincero diante de ti. Ele foi chamado segundo o coração de Deus. Ele é conhecido, Pai, porque tinha um coração verdadeiro diante de ti. Assim, Pai, eu te peço para cada um de nós. Perdoa, Pai, e nos ajuda, Senhor. Clama-te, ó Deus, pelo teu perdão, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. E te glorifico, Pai, por aquilo que o Senhor já nos ajudou a vencer, por aquilo, Pai, que nós já vencemos em ti. Ó Deus tremendo, Deus fiel, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus de glória, Deus de poder. Muito obrigada, Pai, pelo teu maravilhoso amor. E assim, ó Deus, eu oro a ti, te agradeço, te apresento este culto na beleza da tua santidade, que tu não venha ser engrandecido e exaltado na beleza da tua santidade. Pai, recebe, Pai, que suba com cheiro suave as tuas narinas. Assim, ora, assim, eu te agradeço. No nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Amanhã temos nosso momento de pregueira. Talvez eu não consiga entrar, tá, para fazer a devocional. Talvez eu não vou conseguir entrar, porque amanhã eu vou estar ocupada. Enfim, mas próximo fim de semana eu estarei no culto lá, tá no sábado. Eu ia fazer o culto na sexta, porque eu tenho uma programação na minha igreja, mas eu não vou, tá? Por conta aqui do meu compromisso aqui. Meu pastor sabe que eu faço culto todos os sábados, ele sabe que eu tô aqui fazendo a obra do Senhor junto com as meninas, enfim. Então eu não vou, vai ter uma conferência na minha igreja, mas eu não vou estar aqui. E que eu não vou porque sexta-feira eu não consigo fazer o culto. Não consigo porque eu não tenho hora para chegar do trabalho. Não tenho, vou chegar um pouco tarde. E enfim, eu não tô na minha casa, eu moro com outras pessoas. E se eu chegar tipo 10 horas, 11 horas da noite, que eu vou chegar muito tarde mesmo, sexta-feira, não tenho hora para voltar, vou chegar muito tarde no meu trabalho. Então fica ruim eu fazer o culto tarde, para não incomodar as outras pessoas. Eu moro com uma família, para não incomodar eles. Então eu não vou fazer na sexta-feira, por quê? Porque eu já faço as vigílias, né? Todo mundo já sabe que eu faço a vigília na madrugada de domingo, então eu não quero estar abusando da bondade, da compreensão dos outros, até porque nós temos que dar o bom exemplo. Enfim, então eu não vou fazer na sexta-feira, eu vou fazer o culto no sábado, normalmente, no horário, e domingo eu vou para minha igreja, tá? Enfim, tô explicando porque é necessário, tá? A gente tem que saber administrar aquilo que Deus nos entregou e que seja com ordem e decência e sempre falando a verdade. Então, amanhã tem o nosso encontro, no nosso momento de pregueira. Segunda-feira, palavra da semana. Terça-feira, palavra do dia. Quinta-feira, momento da palavra. E também nós temos sempre nos domingos pela manhã
o momento da manhã. Se por acaso chegar algum fim de semana, como foi o final de semana passado, né? Que o resumo a gente não colocou no sábado à noite, enfim, porque a nossa secretária não estava bem, tá? E quem prepara é ela. Então, assim, se por acaso ficar um pouquinho tarde, a gente demorar a postar aqui na página, tanto aqui no Facebook como no Instagram, porque algo aconteceu, mas a gente vai estar colocando sim, tá? Porque nós estamos aqui para fazer a obra e para glorificar o nome do Senhor, e para que vocês também venham a ser edificados pela palavra do nosso Deus, tá? Então, só explicando porque que acho que aconteceu 2 vezes, do resumo, acho que do culto, que a gente não colocou no mesmo dia, sim, colocamos no outro dia. Enfim, então tá explicado tudo direitinho. No próximo sábado eu estarei aqui no horário normal, gente, um pouquinho mais cedo, mas próximo sábado eu prometo que eu vou estar aqui às 9 da noite. Creio que eu não sei se mudou já o fuso horário, mas creio que vai ser no horário normal, acho que às 4 da tarde aí no Brasil. Gente, se eu estiver errada, desculpa, porque fuso horário tem hora que eu esqueço muito. Enfim, então, estou encerrando este culto maravilhoso, o Senhor falou, e com certeza a palavra te edificou, porque eu creio na palavra do nosso Deus e creio no seu poder de transformar e de salvar vidas, tá? Então, vou colocar mais um louvor. Até o próximo sábado. Querido Deus, eterno Pai, eu te louvo, Senhor, eu te engrandeço. Pai, que as tuas bênçãos, Senhor, que a tua graça venha sobre o teu povo, sobre os teus filhos, as tuas filhas. Guarda, Senhor, livre, ó Pai, de todo mal.
Assim eu oro, Deus, eu te agradeço. No nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus, até o próximo sábado aqui no culto online, tá? Às 9 da noite aqui na Itália. E creio que será ainda no mesmo horário aí no Brasil, acho que às 4 da tarde, tá? Então, Paz do Senhor, boa noite. Tchau.